Acho que agora. Ó, boa tarde, estamos aqui ao vivo na live da Senescentes, junto com a PMH Cursos, para a gente poder falar hoje de um tema que é bem pertinente aí para o Dia dos Pais, né, que são os nossos velhos pais. E aí, Gi, boa tarde. Oi, boa tarde. Que bom. Dia dos Pais é um dia de reflexão, né? Para quem tem o pai, é um dia de gratidão, né? Pela construção de toda essa história. E que quem, como eu, só tem ele no coração, também é um dia de muita gratidão, porque daí, assim, ó, a gente consegue ter uma intensidade de vivenciar o quanto de bom eles foram e quanto a gente carrega tanto o lado bom quanto Sim, né? A gente carrega. o lado ruim, né? Olha aí, Então, tu parece teu pai, né? saiu. Meu pai tem uma frase ótima que ele diz, né? Saiu igualzinho ao pai. Principalmente quando eu faço alguma coisa errada, ele diz, saiu igualzinho ao pai. Então, Sim, sim. E eu acho que é isso, assim, né? Meu pai faleceu relativamente cedo, né? Com 71 anos, num dia dos pais, em 2012, né? Então é uma lembrança que deixa a gente bastante emotiva, mas sim. também é uma lembrança que dá um sentido de existência, né? Nessas horas a gente vê a quantidade, eu estava lendo ontem sobre 5 milhões, né, e 500 filhos que não têm os seus pais registrados, né, na sua certidão de nascimento, e o quanto isso impacta, né? Isso impacta nas famílias, isso impacta na pessoa, isso impacta em toda essa questão. E quanto eles entendem o processo de ser pai, e essa questão de ser filho, né, de quando vai ser o seu filho, como vai construir a sua família. E é disso aí que a gente vem falando, né, quando tu me convidou para a gente conversar sobre essa questão de Caixa de Pandora, eu sempre lembro muito desse conto, porque meu pai me apresentou a coleção Tesouro da Juventude. E até fui buscar aqui na mãe para ver se ela ainda tinha. Ela disse: não, minha filha, já foi doado para o colégio, que eles precisaram. Mas senão eu ia mostrar aqui que eu amarelado, aquelas folhas assim. Mas a alegria de saber ele era um homem que lia muito, e por isso eu gosto muito também, assim, eu vejo o meu gosto pelo conhecimento muito dele, né? E essa caixa de Pandora vem da mitologia, que a gente pensa sempre, né, a questão de tudo de ruim que acontece comigo, né? Por que só coisa ruim acontece comigo? E aí a gente vem pensar essa história, assim, né, do quanto esse mito, a mitologia acaba dando uma questão, assim, da gente entender, os gregos tinham um poder, né, de mostrar para a gente algumas histórias de uma maneira que, assim como Jesus Cristo também fez isso muito bem em parábolas, né, o quanto a gente consegue, por meio de histórias, entender a vida, né, e essa questão da Caixa de Pandora, olha, eu acho que uns 13 anos, quando eu li, eu me assustei muito com este conto. Então, assim, a gente Por... vai conversar um pouco sobre ele, né? E contar um pouco sobre por que a gente escolheu também o título Caixa de Pandora, né? Porque Uhum. geralmente fica um pouco mais no pessoal da psicologia, da psique, mas a gente é tão interdisciplinar, né, Giza, que a gente consegue transitar e caminhar por várias áreas sem invadir a área de ninguém e ainda assim fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é cuidado, né? E orientar as pessoas sobre cuidado. Sim. Então, não pode falar. Quando tu fala, a gente não tem pretensão, eu não sou nenhuma, eu estou falando na condição de leitora, né? E na condição da minha vida e o que eu fui tirando de construções a partir das leituras que eu fiz. Mas a gerontologia proporciona para a gente esse momento, assim, né? Muito interdisciplinar. A gente, na caminhada desse processo de envelhecimento, a gente vai percebendo mesmo, assim, que, assim como, por exemplo, eu sou uma física e tu uma assistente social, né? Uhum. Mas tem horas que uma tem que lidar da parte mais sociológica e a outra tem que lidar com a parte mais fisiológica, e tudo bem, porque o objetivo final
ele vai interagir em cada profissão que a gente tem. Mas como a gente vai lidar, às vezes, com a família, tu não pode chegar simplesmente com uma família e dizer, não, não, só um minutinho, que agora eu vou parar de falar e aí eu vou chamar. Não, né? Tem horas que tu não vai intervir naquele momento de, não, eu não vou realizar aquele procedimento, mas eu vou conversar que ele existe. Então, essa compreensão, né? A gente vê hoje muito a necessidade da escuta das famílias, né? É bem interessante. O nosso trabalho ele não é um trabalho de coaching, de mentoria e esses nomes que estão aí super na moda. Na verdade, a gente tem um trabalho que ele é necessário, ele é antigo, mas que pouca gente sabe, que é um trabalho bem de escuta, né? Ele é uma escuta mais... no serviço social a gente vai chamar de escuta sensível. A gente escuta as pessoas primeiro, para depois pensar no que fazer. E aí, pensando nisso, a gente está aí no Dia dos Pais, iniciando um projeto, né? Dando um pontapé inicial aí num projeto que se chama Pais Velhos, Filhos Sem Noção. E aí algumas pessoas já têm o estranhamento, né? Como assim tá chamando o povo de sem noção? E aí o que é esse sem noção, né, Gil? Quando que a gente pensou em sem noção, a gente está falando de sem noção do quê? O que a gente... Muitos, né, quando eu trouxe essa situação de convidar para conversar, e quando eu apresentei, né, o Sem Noção, mas vocês vão falar sobre filhos que vão fazer algum tipo de coisa negativa para seus pais? Eu disse, não, é bem uma brincadeira mesmo, uma provocação sobre esse nome, porque quem de nós, mesmo que nem eu, assim, que estou, né, de 20 anos estudando a gerontologia, quem, né, que atira a primeira pedra, né, quem nunca teve uma situação assim, e agora, o que eu faço, né, o que eu faço com essa situação aqui, como é que eu lido com minha mãe, né, com o falecimento do meu pai, como é que eu lido com esse processo dela agora sozinha? Então, é um sem noção nesse sentido, de tentar se aprimorar, tentar conversar sobre uma área em que a gente não tem conversado muito sobre isso. A gente tem deixado meio tipo Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, e não, né, tem uma hora que não dá mais para ser isso, tem uma hora que a gente tem que pensar que a sociedade realmente está mudando, que a gente tem que pensar em estrutura, como é que a gente planeja, né? E agora, em tempos de pandemia, então, pais, né, voltando para as suas casas dos filhos, porque tem um medo de, né, já estava numa instituição e tem medo de que vai acontecer a questão da pandemia, ou filhos, mas assim, pai não sai de casa, mãe não sai de casa que tu vai morrer. E a todo tempo a gente tendo que conversar sobre essas questões, e eu não sou diferente. Eu tenho uma mãe ativa mesmo, com muitas comorbidades, mas ela é extremamente ativa e ela quer sair. E aí eu tentar a todos os momentos conversar sobre essa temática, e ela me diz, eu preciso mesmo ter uma pessoa que converse sobre isso. Porque é isso, né? Eu não estou falando com uma criança, eu não estou falando com um jovem, eu estou falando com a minha mãe. E mesmo com, né, um respeito de mãe, de tentar fazê-la visualizar que lá fora não é brincadeira, não, que embora tenha uma mídia dizendo que a gente pode sair, que tudo mais, mas que não, tem pessoas que têm que ter uma reserva, sim, que a capacidade funcional delas não estão tão adequadas, que elas podem realmente ficar muito complicadas em relação a alguma situação pneumológica, ou até mesmo uma situação de imunidade mesmo, né? E, então, assim, começar a pensar sobre essa questão do sem noção a partir da gente enquanto filho. Nós somos filhos que fomos, né, talvez, uma das primeiras gerações que temos uma grande quantidade de pais velhos. E a gente não tinha muito essa situação. Tu é bem mais jovem do que eu, né? Mas, assim, nem tanto, né, Gi? Mas tudo bem. mas obrigada. Assim, mas já dá uma diferença de décadas aí para entender, né, que de repente teu pai, sendo um pouco mais jovem, ele hoje tem um olhar diferenciado. Então, quando tu está construindo o envelhecimento teu e da tua família junto contigo, eles entendem isso. Mas eu venho, né, de uma realidade que muitas famílias... Eu fui criada
sentada à mesa depois que meus avós e meus pais comessem. Então, essa condição de compreensão, eles sabiam tudo. E a gente está, né, e acredito que muitos desses pais que, né, dos nossos amigos que vão ver ou estão vendo a live, também estão vendo assim. E a gente começar a pensar essa diferença desse pai que não, né, que teria todo o poder para dizer, não, eu vou porque eu sou autoridade, mas de uma desautorização da sociedade nesse momento em que um jovem de 25 às vezes sabe mais, no sentido de internet, no sentido de posicionamento e tudo mais, do que um jovem de 60. Então essa condição da gente entender o sem noção é nesse sentido. Eu sinto falta de pais, né, entendendo muitas vezes seu filho, mas eu sinto mais falta dos filhos entendendo o que é esse envelhecimento. Porque a gente também tem filhos, né, uma faixa de 20 e poucos anos, então a gente vira meio geração sanduíche. A gente tem pais mais velhos e a gente tem filhos, né, numa faixa ainda que muitos não estão na rua, que não estão vivendo independentemente, né, suas vidas. E aí essa situação, esse equilíbrio, e nós também, né, nós mulheres saindo para o mercado de trabalho, então assim, nossa, a gente tem a nossa carga, a gente tem uma carga que, né, de alguma maneira, a sociedade impõe que feminino é o detentor do cuidado, e a gente, né, e aí cuidado do pai, mãe, e cuidado do filho, e aí nós vivemos nesse universo todo muito convexo aí, né? Essa questão da feminização do cuidado, né? Então a gente está falando de muita coisa, acho que dá para ter, assim, um monte de conversa sobre isso, assim, que a gente pode discutir, então, né? A gente está abrindo aqui a possibilidade de conversar, até a Andressa colocou aqui, estou nessa situação, de repente caiu a ficha que meus pais envelheceram, estão com 70 anos, estou assustada e muito preocupada, com muito medo. De fato, Andressa, né, acho que a Andréia e a Aline estão nos dando boa tarde, a Regina também, boa tarde. De fato, dá muito medo. Porque a gente percebe que o envelhecimento do outro também é o nosso envelhecimento. E só que o nosso a gente não percebe tão facilmente. A gente é uma hora que a gente olha e diz assim, como assim meu pai não sobe mais no telhado, meu pai não consegue mais subir na árvore, o que ele precisa, daqui a pouco ele já está caminhando mais devagar, que caminhar mais lento é esse que ele tem, que ele não tinha antes. Então, essas coisas vão nos assustando. E aí, assim, queria já deixar um beijo pro meu pai, o seu Sérgio, né? Eu fiz hoje de manhã, às 6 da manhã, eu estava fazendo um texto, terminei o texto em lágrimas, assim, mas emocionada realmente, assim, de poder reconhecer o exercício da paternidade dele na minha vida e o quão importante isso foi e ainda é para mim, né? E sempre vai ser, né? A marca disso. E aí, a gente pensando no nosso papo de hoje, né, Gi, a gente trouxe algumas ideias aí de poder falar o porquê da escolha de Caixa de Pandora, o que é essa mitologia, né? Então, e tem uma outra mitologia que eu queria trazer também, que é a mitologia do cuidado. Eu achei uma história, na verdade, no livro Antropologia do Cuidar, que fala do cuidado como aquele que cria o humano. É bem legal, mas eu acho que eu vou falar eu não sei se eu falo dele primeiro, e tu fala da Caixa de Pandora, ou se tu fala da Caixa de Pandora e eu falo do cuidado depois. O que tu acha melhor? Eu acho que tu traz a ideia, porque a Caixa de Pandora, a gente não vai entrar nela, a leitura mesmo, porque, na verdade, ela não tem esse olhar para o envelhecimento e para, né, a Caixa de Pandora, ela trabalha muito mais com essa questão da gente entender o processo dela. Então, traz a história, porque eu acho que a tua história tem a ver com a nossa conversa. A Caixa de Pandora tem a ver com esse monte de monstros, né, que a gente vai conversar. Então, né, daí eu aqui, porque para tudo a gente se prepara, né, a gente não simplesmente abre um negócio e diz assim, quando eu falo negócio e coisa, a Samantha Citardi fica louca comigo, como se o vocabulário fosse super reduzido, né, mas é que quando a gente pensa numa situação, pensa num projeto novo, a gente vai estudar. E tem um livro que eu gosto muito, ele é focado para enfermagem, ele não é nem para o serviço social, que é Antropologia do Cuidar, que é esse aqui, ó. Antropologia do Cuidar. E aí, dentro dele, tem uma historinha, eu não vou ler toda, mas eu vou ler, vou dar uma olhada na essência dela, que é um relato, na verdade, uma estruturação
do cuidado, né, pensando a materialidade do cuidado, que um dia, enquanto o cuidado atravessava um rio, ele se deteve. E depois de refletir um pouco, ele pegou o lodo e começou a formar uma figura de um ser humano. E enquanto ele meditava a respeito disso, né, do que ele havia realizado, chegou Júpiter. Em seguida, Cuidado rogou-lhe que incutisse um sopro de vida nesse ser que ele havia formado. Então, o Cuidado manifestou seu desejo de pôr seu próprio nome no humano. Mas Júpiter insistiu que pudesse ser o dele. E eles começaram uma discussão. Quem ia dar o nome, então, para aquele ser que tinha sido criado do lodo, pelo Cuidado, mas que tinha recebido o sopro da vida de Júpiter? Enquanto Cuidado e Júpiter discutiam sobre essa questão, apareceu a Terra. E aí a Terra disse assim, que o nome era ela que tinha que dar. Porque já que a matéria daquilo ali, a matéria daquele humano tinha sido da Terra, que era o lodo. E aí os três, né, porque começaram então a discutir quem daria o nome daquele humano. Depois de um tempo, os três participantes da justiça concordaram em submeter ao juízo de Saturno. E a sentença de Saturno qual foi, então? Júpiter, que havia insuflado o espírito ou a alma do humano, a recuperaria tal alma depois da morte. E isto bastaria para Júpiter. Visto que a Terra havia dado o seu próprio corpo, a ela deveria ser devolvido depois da morte. E isso bastaria para a Terra. Já o Cuidado... E novamente Saturno se manifestou. E finalmente ele acrescentou que, posto que o Cuidado foi o primeiro a formar o humano, ele o possuiria e o sustentaria durante toda a sua vida. E por último, a questão do nome, que era a disputa ali, ele dá a sentença, que deveria ser chamado de Homo, visto que parece ter sido fabricado do humus. Então, e aí nos dá essa ideia de que a gente vem da Terra, para a Terra a gente volta, a gente tem um espírito que daqui ele sai e vai para uma outra dimensão, mas que a gente tem um cuidado que é o que nos sustenta a vida inteira. Porque quando a gente nasce, a gente é o animal mais indefeso. Então, a gente tem todo o cuidado materno e paterno. A gente passa a vida toda de muitas formas sendo cuidado também. E na velhice, que é algo novo para nós, e muito novo mesmo, porque a gente nunca viveu tanto, e eu venho dizendo isso já faz um tempo, a gente está aprendendo a cuidar. E isso nos assusta, porque até então a gente sabia ser cuidado, enquanto pequeno, e depois não precisava mais. E agora a gente retoma uma tarefa de cuidado, e uma tarefa de cuidado extremamente complexa, porque é uma tarefa cara, é uma tarefa que envolve um desprendimento, muitas vezes envolve sofrimento, e que não precisa ser assim, né? As pessoas não precisam fazer isso sozinhas, mas ainda se tem medo de pedir ajuda. Sim. Como a gente foi, muitas vezes, né, mesmo as famílias sendo muito grandes, a gente tinha os pequenos núcleos, né? E aí, mesmo isso, assim, e a gente, nesses pequenos núcleos, a gente tinha uma certa independência, vamos dizer assim, então tinha uma construção da sua... enquanto família Varane, por exemplo, mas cada tio, cada mano tinha um jeito de lidar com as suas dores que os avós deixaram, vamos dizer assim, né? E aí, com essa construção, assim, esse movimento de hoje, a gente está ainda mais sozinho, porque a gente pensar assim, ó, muitos dos pais hoje têm poucos filhos, e quanto isso está impactando nessas relações, né? E muitos desses filhos nem estão mais aqui na capital, vão morar em outro país, vão morar em outra cidade. Então, quanto a gente pensar esse processo da gente trabalhar essa construção do cuidado, resolver dentro de si o que é, né, que nem eu nessa minha compreensão a respeito de ser filha do meu pai, o quanto eu, após ser mãe, eu consegui compreender muito do que ele fazia, e após eu vê-los, a primeira vez que eu vi meu pai ajoelhado no chão, brincando de cavalinho com a minha filha, eu consegui perdoar o pai que havia dentro de mim, olhando este avô.
Então, essa ressignificação, esse processo de compreensão de que ele ainda era, né, relativamente ativo, tinha suas condições, tinha seus processos de coluna e tudo, mas o quanto ele se dispôs a ser um vô, quando se deu conta que não tinha conseguido ser um pai amoroso e né, sensível e atento às brincadeiras, né? E aí, essa porção dentro de nós, se a gente não consegue ressignificar isso, no momento de dor desses nossos pais mais envelhecidos, a gente pode querer se vingar. Não, eu não, né, não sou nenhuma... Não tenho a área da psicologia e tudo mais, mas nesse meu universo de físio, nos atendimentos em casas, gente, a gente via muito isso, assim, tipo aquela coisa assim, agora ele vai ver, né? Então, assim, ele não foi uma pessoa tão boa assim, e agora ele está querendo bancar o bom moço, sabe? Exatamente. E a gente, né, daí tu olha assim, aquele ser frágil, porque quando a gente vai trabalhar na físio, realmente, né, eu gostaria muito que a gente fosse numa posição preventiva, mas não é. Em muitas situações, a gente já está num processo bem, né, de reabilitação ou de manutenção da vida. E aí, quando tu percebe, tu olha aquele ser, eu não estou dizendo eu não estou aqui sendo nenhuma, né, poliana de achar que todo velhinho é Papai Noel, não é isso. Cabelo branco não é sinal de bondade, né? Não, mas assim, de compreender que nessa fragilidade, nesse processo, assim, ó, talvez ele também tenha repensado uma série de coisas. E às vezes os filhos não dão tempo de compreender isso, porque estão tão dentro daquele sentido do quem era aquele ser que eu conhecia, mas aquele ser que eu conhecia não é mais aquele ser que está ali. E às vezes aquele ser que está ali está com uma demência, sabe, conseguir separar e não perder o afeto. Conseguir compreender enquanto família que não é fácil, né? Eu mesmo, né, tenho mais 2 irmãos e a gente trabalha sempre uma questão muito conjunta de como é que cada um lida com o processo de envelhecimento e qual a tarefa de cada um nessa história. Então, tu é da saúde, então o médico e remédio é contigo, né? Então, assim, cada pessoa tem um jeito de ser, e nem todo mundo pode sozinho. Eu acho que quando a gente pensou essa conversa, e pensou esse projeto de pensar, né, pais, né, velhos filhos sem noção, é de tentar entender que tu pode partilhar com o outro a tua dor, ou né, o que está acontecendo, e tentar buscar auxílio, que existe auxílio, sempre há o que fazer, mas não necessariamente o que a gente quer. O problema é esse, né? A gente, às vezes entra daquela brincadeira da barganha, né? Se Deus não fizer isso comigo, né? Ou então, um pensamento mágico de, eu vou dar 3 pulinhos, no 4º pulinho tem que acontecer tal coisa. Às vezes a gente se vê nessa situação, de achar que a gente vai, o pai velho vai voltar a ser aquele, ou aquela pessoa que tem algum grau de demência, ela está só brincando, então não é. Então, negacionismo nessas histórias. Eu acho que tem aí um processo de negação, quando a gente fala dos estágios do... A Elizabeth Kübler-Ross, quando ela escreveu a questão dos estágios da morte, depois ela escreveu, né, que se ela soubesse que as pessoas iam usar isso de forma tão rígida, talvez ela nunca tivesse escrito. Mas o que é interessante nisso? Isso é usado para... Também pode ser percebido em grandes perdas ou grandes processos de mudança. Né? Então, a negação, a barganha, essa dificuldade de aceitação, a gente sempre passa quando está frente a uma perda difícil, uma decisão difícil. E, às vezes, o envelhecimento dos nossos pais, ele é esse momento de perda, né? Em que a gente está perdendo, não porque eles morreram, na verdade eles estão envelhecendo, mas a gente está perdendo talvez algumas ilusões, a gente está perdendo algumas fantasias que a gente tinha de que é a pessoa que ia nos cuidar até o fim, ou é aquela pessoa que é super-herói, daqui a pouco já não é tão super-herói, na verdade é uma pessoa que nem a gente. Então, tem várias coisas aí. E aí, nesse livro aqui de antropologia, tem uma outra questão que eu acho muito interessante do cuidado,
que diz assim que o cuidado é o cuidado e não a cura que os pacientes valorizam, consciente ou inconsciente. Porque às vezes tem coisas que não tem cura, mas o processo de cuidar ele vai até o último suspiro, né? Então, quando a gente se dá conta de que estar junto, estar presente, fazer o melhor, isso sim é o que vai ser suficiente. Porque às vezes tem coisas, porque não tem cura para o envelhecimento, não tem cura para a velhice, não tem cura para a idade, porque essas coisas elas não precisam de cura, elas precisam ser vividas. A gente precisa sentir isso, mas a gente precisa estar junto para cuidar, né? E junto não digo fisicamente, porque às vezes tu tá junto fisicamente e não tá cuidando, né? Então a dimensão do cuidado também é outra, né? A gente se confunde muito, né? A questão do envelhecimento com a doença. A gente, às vezes, tende a achar que né, que tu tá velho, tu tá doente. E não, né? É uma parte da vida. Só que essa parte da vida é isso que eu acho que muita gente está confundindo, assim, ó. Essa parte da vida dura, às vezes, 60 anos. Né? Então, né, agora no Brasil, assim, depois de 2003, que está tudo idoso, realmente ratificou a questão. 60 anos, eu sou idoso. Mas não é assim, né? 59 anos, 11 meses, 29 dias, eu sou jovem, e, né, 60 anos, agora estou idosa, vou comprar uma bengala. Não, gente, né? Então, nada é estanque. A idade é um número, ela é posta, porque tem que trabalhar políticas públicas, porque o Brasil é muito enorme, muito continental, e talvez para nossos pais, 60 anos, seja relativamente nada, é só mais um número, mas para algumas situações de algumas famílias, 60 anos vai representar uma linha de cuidados muito precária, né? E que vai ter que dar conta. Então, se a gente conseguir olhar isso, né, mais amplo, a gente constrói a questão, acho que mais tranquila. Então, continua aí que a tua linha de raciocínio para não perder. Não, eu estava pensando aqui nessa questão do legal e do direito, né? A gente fala 60 anos, que é um marco legal, que está no estatuto, mas a partir dos 60 a gente tem vários marcos de idade que vão definindo algumas questões. Então, para benefício assistencial, por exemplo, que são aqueles idosos que não têm renda nenhuma, ou tem renda inferior a um quarto, acho que agora mudou para meio salário mínimo, se não me engano, na renda per capita da família, é a partir dos 65, ou para idosos já institucionalizados, é a partir dos 65 anos. Para deixar de votar, a partir dos 70, né? E para prisão domiciliar é 80. Então, a gente tem aí e a super prioridade também aí do judiciário, ela vai aí nos 80 anos também. Então, a gente tem degraus aí que vai também nos dando a noção de que aquele idoso hoje de 60 anos é o que a gente tinha antes de 70, 80. Então, hoje as pessoas elas estão envelhecendo com mais qualidade, acho que também pela questão do avanço da ciência, política pública, saneamento básico, a gente aí tem a própria questão das vacinas, a gente tem uma série de coisas que nos permitem viver mais, mas não necessariamente melhor. E aí a gente vai falar de cuidado e tem uma coisa que olhar isso, né? A Aline, que eu acho que está aqui na live com a gente, Aline Santos Victoria, que é uma assistente social, quando ela estava na faculdade, ela acho que foi a Aline, não foi a Aline. A Aline falou sobre gestão. Foi a Alessandra Maria. Ela falou sobre familismo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu digo, mas o que é familismo, né? Porque a gente não sabe tudo, né? E aí ela veio com essa novidade, o familismo. E é esse excesso de responsabilidade que centra na família quando a família não tem estrutura. E aí eu tenho ouvido a doutora Carla Giacomin falando uma coisa e eu me peguei pensando sobre isso. Muito se tem falado e se reproduzido na questão da insuficiência familiar. Mas aí tu pega famílias hoje que têm 16 filhos. Ou tu pega famílias que têm 7 filhos, 6 filhos, ou que tem genro, que tem nora. Então, e que não conseguem dar conta do cuidado. Aí, quando ela falou aquilo, porque a gente tem que pensar na diversidade do país, a gente não pode pensar só no sul, né? Pensa no país inteiro. Aí eu digo, então vamos pensar, o que está faltando? É família
ou é política pública que dá conta das necessidades da família, ou é uma estrutura social, ou é orientação, ou é apoio, ou é suporte. O que está faltando para essa família ser mais efetiva nesse cuidado, sabe? E de fato, porque a gente está perdendo essa capacidade de proteção, está perdendo essa capacidade protetiva dos nossos velhos. E aí, quando a gente fala assim, os filhos são sem noção, de fato, né, em algum momento a gente perde a noção. A gente perde a noção do medicamento, a gente perde a noção da responsabilidade de ter um cuidador, às vezes, o tempo todo. A gente perde a noção quando a gente quer impor a nossa vontade, o nosso limite para o pai, para a mãe, quando, na verdade, ele tem total autonomia. Então, essa falta de noção, às vezes, é só a falta também de poder conversar com alguém, né, de poder trocar uma ideia, de poder conversar com pares, né? E as famílias, elas têm, não só no período de pandemia, agora a gente tem visto mais, mas elas têm sofrido muito. Eu acho que aquela música, né, eu sofro, eu não vou cantar porque eu sou péssima cantando, né? Mas é aquela... como é que é? Eu sofro calado, como se fosse uma sinfonia. Acho que as famílias têm sofrido muito caladas com relação ao cuidado dos seus e se culpado muito. A gente tem muita culpa. As pessoas carregam muita culpa. Sim. Culpa de não cuidar, culpa de cuidar mal, culpa de pagar alguém para cuidar. E aí, se acontecer alguma coisa, culpa porque escolheu. Então, assim, é tanta culpa que tu perde a essência do cuidado, que tipo, tá perto, tá presente. É entender que algumas decisões que a gente toma no processo de cuidado, no processo do envelhecimento dos nossos pais, é cuidado, a gente nem se dá conta que é cuidado, né? Então, tem um pouco isso. A compreensão da humanidade em nós, eu acho que está muito... A gente tem se desumanizado um pouco. A gente tem trabalhado muito com o olhar facebookiano de que todas as famílias têm que estar fazendo isso. Então, o quanto, às vezes, é difícil de compreender que nem todas as famílias são iguais e que há dores em determinadas famílias que são muito próximas às outras. E que, nesse sentido, quando a gente trouxe a ideia do filho sem noção, é realmente isso. A gente não conversa sobre essas áreas que podem parecer, né, como se na família do vizinho isso não acontece. Não, a gente não poderia glamorizar, gourmetizar relações, quando, na verdade, todas as relações são muito parecidas, né? Se perguntar para qualquer grande famoso ou grande, né, uma situação financeira muito estável, se ele não tem problemas, aí a gente, né, como a gente tende a olhar a casa do outro, o gramado do outro, como se nada, que não fosse assim, não, só na minha casa tem problema, e não, na verdade tem problema, tem solução, tem tudo, somos gente. Então, essa construção do ser gente, essa construção de entender família, como a gente às vezes está muito sozinho, de compreender exatamente o que é normal, quando na verdade eu acho essa palavra tão, né, hoje tão mal utilizada, porque nós não sabemos, porque primeiro que o envelhecimento, ele acaba sendo muito individual, né? Eu e meus primos, nós temos muito parecidos a condição de vida, mas nós estamos envelhecendo diferente. E aí a gente tem essa questão, assim, não é, e a gente vê, né, pelos estudos, o quanto cada vez mais a epigenética tem trazido isso como uma forma de compreensão de que o estilo de vida interfere, de que a forma como encara as questões, de que hoje, por que a gente está fazendo tanto a questão de mindfulness, meditação, buscando a espiritualidade, a própria Organização Mundial da Saúde trazendo espiritualidade como um contexto de saúde. Então, assim, por que isso? Porque a gente, às vezes, tem trazido uma condição de que, se a gente não souber só a ciência, né, a ciência ela deve vir caminhando junto com a amorosidade, junto com o ser família, junto com a condição de cada um. E eu acho isso tão triste de saber, muitas vezes, né, que tem muitas famílias que não vão ter essa condição. E nós não temos política pública para tudo isso, por vontade, né? Mas, assim,
Se a gente puder fazer uma pequena parte de conversar com um pequeno público e a partir daí, como uma gota, né, uma pedra d'água num lago, e reverberando essa onda e compreendendo realmente assim, ó, que ser sem noção às vezes é muito solitário, ser sem noção é buscar apoio, ser sem noção é dizer assim, olha, eu não sei, Michele, me ajuda. Então, esse olhar, né, de compreensão da vida e não se culpar. Eu acho que a gente trouxe muita fala correta. Tu sabe, Gisele, que eu recebo ligações de filhos e netos sem noção, de qualquer horário, assim. Agora o povo não liga de madrugada, o que é bem bom, né? Porque tem um certo respeito ao horário comercial. Mas as pessoas ligam final de semana, dia de semana, tal, mandam um WhatsApp, porque realmente, assim, mas quando eles chegam para mim, eles já chegam numa angústia tão grande que eles não sabem exatamente o que fazer. Para quem não conhece, não nos conhece, não sabe exatamente o que a gente faz também, né, Gi? Porque a gente não chegou se apresentando, a gente só começou falando, né? Mas dentro da Senescentes, a gente eu tenho um trabalho de orientação familiar para seleção e orientação. Isso é um dos trabalhos, né? Orientação e seleção em residencial geriátrico. Porque às vezes a tomada de decisão para ir para um residencial geriátrico ele é muito difícil. E às vezes leva até 2 anos entre pensar na ideia, tomar a decisão, fazer a escolha e se mudar. Então não é assim do tipo, tô indo amanhã. Né? Então é uma decisão que tem que amadurecer muito. E isso é um dos trabalhos que a gente faz na Senescentes. E a Agir, por outro lado, tem uma escola de cuidadores, que é a PMH Cursos, e forma cuidadores, né, tanto familiares, institucionais, quanto familiares, né? E aí a gente começa quando a gente sentou para pensar no projeto e ver todas as pontas que a gente poderia amarrar aí nessa ideia, como é importante o cuidador saber, mas como é importante a família, né? E a família saber o limite do cuidador. O quanto às vezes as famílias estão tão sobrecarregadas que uma internação hospitalar de um familiar às vezes é um alívio, é quase férias, né? E aí simplesmente não vai estar no hospital. Então, são pequenos detalhes que a gente pensa assim, nossa, nunca tinha me dado conta disso. Quando eu ouço o pessoal do Hospital da Serra, oi, Dilma, tudo bom? Seja bem-vinda. Cleonice, Bertolucci, tudo bom? Sejam bem-vindas. Então, lá na Serra, assim, o quanto as famílias são tão sobrecarregadas que passar uma temporada no hospital é um alívio familiar. E aí, os funcionários do hospital tentam responsabilizar aquela família, culpar, mas olha que família ruim, olha que família não sei o quê, quando na verdade aquela família só está pedindo, olha para mim, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, né? Então, a gente poder entender que às vezes as famílias não sabem pedir ajuda, mas quando elas pedem, porque elas já estão no extremo, é também valorizar esse cuidado familiar. A gente diz, né, que a família é o espaço primeiro e é o principal cuidador, mas a gente sabe também que às vezes por negligência, por desconhecimento e por outras questões também, ela também é o maior violador do direito, né? As principais violências do idoso, quanto mais velho ele vai ficando, ela vai se dar no espaço familiar. Então essa família também precisa de proteção, né? E não é simplesmente, deu um problema lá, sofreu alguma coisa, pega o idoso, tira e bota numa instituição, como se botar numa instituição, na verdade, é a transição para um novo lar, é a transição para a continuidade de vida num outro projeto ainda, porque tu segue vivendo. Então, essas compreensões a família também precisa ter. Mas ainda é uma caminhada que eu acho que é de passo em passo, né? Bem lento ainda, né, Gi? E é o que a gente se propõe a fazer aqui, é ser esse espaço de conversa, de poder trazer esses assuntos assim para discussão, trazer um pouco dos medos. A gente, quando a gente estava se organizando, né, a gente fala, mas quais são os principais medos? E aí eu já começo falando do primeiro medo que eu acho que se tem. Eu acho que é o medo da dependência, a dependência física, né? Eu não sei se esse medo é mais do idoso, né?
do pai, da mãe, de ficar dependente, e aí ele começa a usar aquela frase, eu não quero dar trabalho, e essa frase ela é carregada de tanta coisa, né? Eu não quero dar trabalho. Quando tu teve um filho pequeno, ele não perguntou se ia te dar trabalho, e ele te deu trabalho por muito tempo, né? E aquilo não era um trabalho, aquilo era uma responsabilidade, aquilo era um compromisso que tu assumia com uma vida. Por que que agora a gente não consegue fazer essa troca, essa volta, né? Então, assim, eu acho que o Mas primeiro acho que medo. daí fala, né? Diga, gente. Oi, eu acho que o que tu tá falando. Acho que tá travando um pouquinho a tua conexão. Ó, a conexão da Gi travou, né, gente? Se puderem responder ele no chat, já me ajuda. Porque para mim deu uma travada. Ixi, acho que a Gi caiu. Não, Oi, tá. Oi, tá aqui. tô... Tá. tá me ouvindo? Agora sim. Tá, a internet tem isso também, né? Uhum. Tudo que tu me fala, né, muito dentro do contexto da gente como filho, da gente como profissional, e o quanto, na verdade, fala de toda uma situação que vem de uma sociedade também dizendo, né, que o envelhecimento não é a construção de tu tem que estar super boa, super, né, a mulher tem que estar sempre muito organizada. Então, quanto isso tem falado, né, da questão toda dessa construção. Tá me ouvindo, Michele? Tô te ouvindo, agora tô. Pode falar, tá? Segue tranquila. Ah, tá. E aí, assim, a gente, né, enquanto essa minha trajetória, que foi um pouco diferenciada da tua, em que eu entrava nas casas das famílias, a partir do trabalho, né, de reabilitação, e depois na construção desses projetos como um todo, com cuidadores, nesse olhar que eu conversava com as famílias, muito vem de segurança, né? A gente está falando também, assim, que à medida que o pai vai envelhecendo, ou a mãe vai envelhecendo, também tem uma situação de os filhos também estarem envelhecendo, né? E algumas vezes é complicado para a compreensão de que filhos também envelhecem, e como isso vai se dar conta nesse processo de seu pai velho. E aí a gente ainda vem num contexto, acho muito essa questão do super-herói, de que o pai sempre vai estar ali, de que ou ele vai morrer dormindo, sabe? Essa questão assim. E aí quando dá né, o pai realmente tem toda uma condição, o pai tem né, fisicamente bem articulado, mas ele já não tem mais a reserva. Ele já não tem mais a reserva da capacidade funcional. E aí, qualquer situação que quebre essa reserva pode fragilizar. E aí, no momento de fragilização, quem é o filho que cuida dessas histórias todas? Ou como é que a gente organizou enquanto filhos, noras, ex-noras, ex-maridos, né? E aí, assim, eu conheço casos de famílias que quem está cuidando da idosa é o primeiro marido daquela família de filhos, que depois disso já teve outros casamentos. Então, assim, a gente está falando também de afetividade e de quando talvez a Aline tenha trazido a questão do familismo, a gente está tendo que pensar uma outra relação familiar que Tá talvez, cortando, Gi, tá cortando bastante. além do filho de sangue, além com Tu tá me ouvindo, Gi? construção
Não, é porque acho que agora o áudio realmente ficou super cortado e só para dar uma resgatada no que tu tá dizendo, a questão dos filhos e quem são esses filhos, né? Às vezes não são os filhos que cuidam, às vezes é uma nora, é uma ex-nora, e, e eu me peguei um pouco nessa situação. A minha ex-sogra, ela é idosa legalmente, né? Mas ela é mega ativa, lindona, bonitona. E agora, nesse período de Covid, o filho dela, meu ex-marido, no caso, não mora mais no Com Brasil. viagem, a gente tem lá muito da versa em si, dicas de a gente a pena contar vezes 4. Peraí, daí, deixa eu só seguir aqui, ó. Acho que vamos tentar ajustar a tua conexão aí, Gi. A Gi deu uma caidinha, mas ela já volta, tá? Ela vai voltar na outra conexão, gente. E aí, como eu tava dizendo, a questão da. E aí, se viu aqui, bom, quem é a família mais próxima, né? Então, mesmo com um vínculo ainda de ex-nora, a gente vai dizer que sogra é para sempre, né? Então a gente se separa do marido, mas não separa da sogra, né? Tava eu aqui podendo ser esse amparo nesse período aí de suspeita de Covid. E porque essas relações também são relações de afeto, né? Cuidado é afeto, então não é só sangue. Até porque a gente vai ver que muitas vezes os pais não conseguiram construir relações de afeto. E aí, no final, eles têm uma relação de responsabilidade, que a gente também tem que ficar muito atento. Voltou. Olha, internet maravilhosa. Não, olha, que tu... tempos contemporâneos. Não, eu estava conversando um pouco sobre essa questão de ser apoio quando tu não é filho, mas que tem uma questão de estrutura de organização familiar. Por exemplo, o meu ex-marido não mora mais no Brasil, mas a sogra é para sempre. Então, num período de suspeita de Covid, eu pude ser aquela que apoiou e que fez todo o primeiro cuidado. Mas isso outras famílias se organizam dessa forma também, porque a gente entende que o cuidado ele está além da questão sanguínea. Porém, a gente também tem que a parte legal disso. E eu acho que a doutora André, ela que sempre me orienta muito sobre isso, até ela fez programa de TV para o Mais Longe, ela falou um pouco da responsabilidade legal dos filhos. Porque às vezes os filhos não têm mais uma estrutura emocional para dar conta, não é nem financeira, mas é emocional para dar conta. Mas tem uma responsabilidade legal. E aí, nessa responsabilidade legal, a gente tem que entender o que é a questão de dar afeto, porque tu não obriga ninguém a amar ninguém, tu não obriga ninguém a ser afetuoso, mas o judiciário ele vai te obrigar, sim, a questão dos alimentos, né? Então, qual é um outro medo que a gente tem quando os nossos pais ficam velhos? Será que eles vão dar conta de todas as necessidades? Será que financeiramente os nossos pais têm condições, né, de dar conta das próprias necessidades? Por conta de aposentadoria, mudança econômica, enfim. E aí a gente tem que sim pensar e planejar isso. Né? A gente tem que planejar essa condição de envelhecimento dos nossos pais junto com eles. E num jogo muito aberto. Independente se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque a questão financeira, quando envolve patrimônio, eu acho até que é mais delicada ainda, porque daí as pessoas querem fazer uma coisa que se chama herança em vida, e que herança em vida não existe, né? Porque só tem herança depois que morre. Então, essa coisa daí, o idoso começa, né? O pai começa, eu vou dividir tudo enquanto eu tô vivo, e aí no fim ele acaba ficando sem nada. Então, eu acho que um dos medos que aparecem aí no envelhecimento dos nossos pais tem a ver com patrimônio, sim, e a gente tem que ter muito cuidado, porque as brigas de família, elas vão passar por aí. Elas vão passar pelo patrimônio, né? Então, muitas vezes quem tem menos é quem menos briga, porque daí eles vão ter que dividir o quê? A responsabilidade do cuidado físico mesmo, do cuidado emocional, do cuidado afetivo, mas não tem o patrimônio em si para dividir, né? E o quanto as pessoas se transformam quando tem patrimônio. Tem patrimônio. Eu acho que fica isso mesmo. E a Dilma está colocando os idosos sozinhos, sem pais, ou filho único que não teve filho, que é uma outra realidade que a gente já está vivendo. Então, assim, quem é filho único tem uma carga de cuidado muito maior. Muito maior. A gente sabe disso. E ele tem que conseguir planejar isso. E por isso a gente sabe da angústia que as pessoas passam.
Porque é ele para tudo, ou ele é a esposa, ou... E aí, quem que dá conta? Né? Quando vê daqui a pouco... E é um conjunto de pessoas que envelhecem juntos. Então, no núcleo familiar, tu Sim. nunca tem um idoso. Tu tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, todo mundo... Às vezes, né? Tu tem os avós, os bisavós, às vezes todo mundo junto. E cada um com um problema diferente. E vão ter situações em que o pai mais idoso está numa condição melhor de saúde do que o filho. Então, o pai de 80 está cuidando do filho de 60. Uhum, sim. É uma realidade que hoje a gente vive. Então, são medos que a gente tem, né? Então, a gente passa pelo medo da dependência física, da dependência dessa dependência de cuidado, a gente passa pela questão do patrimônio, da estabilidade financeira, de se vai ter ou não. Qual é o outro medo que a gente tem aí desses filhos? Não, mas também a segurança de cuidado, né? De quando eu vou precisar de alguém para dar conta desse cuidado, quem é que vai entrar na casa do meu pai? Quem é que vai, como é que vai lidar com essas questões assim? Eu via muito essa preocupação. Uma das questões quando nós montamos a empresa, eu e a Karen, a Ohana, foi muito isso. Nessas escutas das famílias, a partir de uma segurança, de ter um entendimento. E eu também, assim, ó, a gente precisa, na medida em que vai trabalhar fora, vai precisar de suportes, né? E esses suportes podem vir de políticas públicas também, e aí a sociedade também, de alguma maneira, organizar isso e cobrar, né? Porque a gente está falando de pessoas que poderiam talvez passar o dia no centro-dia e voltar para casa. Mas a gente está falando também de questões privadas, e aí também de a sociedade compreender que podem ter novos modelos de atuação em relação ao envelhecimento, de que não é tudo, como eu disse desde o início, né, que é tudo muito individualizado, de entender o processo de envelhecimento, e às vezes até mesmo o cuidador, quando, né, eu muitas vezes em sala de aula, eu falo para eles, gente, vamos entender que vocês podem ser empreendedores, que podem pensar de uma outra forma e compreender o envelhecimento daquela família, o que eles precisam. A gente vê lá fora, né, às vezes tem comida sobre rodas, assim, uma série de ações. Hoje já tem tantas tecnologias assistivas para dar cuidado, mas quantas famílias sabem disso? Quantas famílias sabem? E aí a gente entra numa outra questão, que são os acessos aos recursos, descobrir o que existe por aí, então as pessoas também têm que descobrir. E olha que interessante, a Cléo está falando ali, muitas famílias têm 6 filhos, mas só um acaba sendo cuidador. Isso, Cléo, nos leva numa outra discussão, que é a rede de apoio. Nem todo mundo precisa ser tudo. Vamos pensar nas nossas relações, assim. Eu não vou nem falar relação afetiva, porque isso é um campo minado aqui, né? Mas eu vou falar em... Sim, fazer o quê, né? Mas eu vou falar em relações de amizade. A gente não tem um único amigo que dá conta de todas as nossas necessidades. A gente tem um amigo, vamos pensar nos amigos, o pessoal ali mais jovem. A gente tem um amigo que vai para balada, tem um amigo que é o confidente, tem um amigo que empresta dinheiro, tem um amigo que é o amigo de estudo, porque as pessoas têm funções diferentes na vida das pessoas. Quando a gente transporta isso para o cuidado dos nossos pais, dos nossos filhos, a gente vai ver o quê? Os meus filhos se manifestando. A gente vai ver o quê? Que vai ter filho, sim, que é responsável pelo cuidado financeiro. Espera um pouquinho. Menininha, vem cá. Pelo cuidado financeiro. Vão ter filhos que vão ser responsáveis pelo suporte mais emocional. Ah, mas tem aquela mãe que não valoriza o filho tal, que é tipo o que nunca aparece, o que, né, só quer saber do filho que nunca aparece, e o que está sempre ali a mãe não valoriza, ou o pai não valoriza. Não é bem assim. Cada um tem um tipo de função naquela família, exerce um papel naquela família. E isso a gente tem que ficar atento para não desvalorizar toda a cadeia de cuidado, porque tem um filho que daqui a pouco não tem condição financeira, mas é o filho que leva e busca no mercado, que faz as compras, ou que paga as contas, ou que é a escuta emocional daqueles idosos. É importante para a rede? É fundamental. Ah, eu tenho um filho que é distante e assim, ó, ele é tão a única coisa que ele se dispõe a fazer é dar dinheiro. Ok, precisamos de dinheiro, todos precisamos,
Se essa é a capacidade dele naquele momento, que a gente aproveite essa capacidade. Porque nem todo mundo vai ser tudo. E aí transporta isso para o marido. O marido não exerce todas as funções. Se eu exercesse tudo, né, virava melhor amiga. Então não é isso também. Então a gente começa a ver que as pessoas têm funções diferentes na nossa vida. E isso não é ruim. É ruim quando a gente não tem ninguém. Que a gente está totalmente isolado. Ou que a gente não consegue fazer conexão nenhuma. Aí vamos pensar, Michele, mas não tive filhos. Ok, mas existe uma coisa chamada rede de apoio e solidariedade. Então, existem pessoas que naturalmente vão se aproximando de nós e que vão nos cuidando. É o vizinho, é o porteiro, é o advogado, ou é o padre, é o pastor. São pessoas que numa rede mais comunitária também vão ser suporte, também vão ser apoio, também vão ser amizade. E isso é cuidado. Então, do que a gente tem medo? Aqui a gente está falando de pais, né? Os nossos pais velhos, filhos sem noção. O nosso foco está nos filhos. Então, tipo, vamos ser suporte para esses filhos. Vamos ser espaço Sim. de escuta para esses filhos. Mas a gente entende que existem pessoas que não tiveram filhos. E ok, mas existem outras alternativas também, né? Eu acho que isso que tu está falando faz muito sentido. Claro, a gente trouxe a situação de filhos, porque a gente vê, muitas vezes, tem muitos grupos de convivência para idosos em que eles colocam, tanto eu quanto tu, a gente assessora muitos grupos e acaba realmente falando para público mais idoso. Mas, assim, o filho também precisa ter escutado, porque a gente tem que fechar várias pontas, né? Porque Exatamente. Se a gente conseguir trazer essa sensibilidade para o filho, de entender que ele não está só, que ele é humano, que ele faz parte de um contexto, né, da sociedade em que ele vive, que há, sim, possibilidades, mesmo que ele não está vendo luz no fim do túnel, e que tem profissionais que nem a gente, assim, que pensa de que forma a gente pode auxiliar. A gente não tem todas as respostas, porque não tem, né, não é receita de bolo, mas a gente pode pensar em busca nesse processo do que a gente é capaz de organizar. E, às vezes, o próprio grupo que a gente pensa, né, criar e dialogar sobre essas temáticas e trazer uma situação um pouquinho mais ampla, dele começar a se compreender que talvez a experiência do colega seja também a minha, e eu possa dar conta, não do jeito como colega, mas ao meu modo de ser, que foi o que tu trouxe ali, nós temos relações diferentes, mas a gente também não é igual. Eu contigo sou uma, eu com minha filha sou outra, eu com a minha mãe sou outra, eu com meus irmãos, eu com meus relacionamentos. Quer dizer, mas a gente não deixa de ser, não deixo de ser Gisele, não sou esquizofrênica de que cada pessoa tira uma capa e bota outra, não. É só que pode ser um transtorno de personalidade que a gente não sabe também, né? Daí chama o psiquiatra para a gente poder definir isso. Pode ser, mas a gente age com papéis diferenciados, né? É esse sentido. Tu não vai, eu sempre lembro, assim, né, das aulas lá do pós, lá que a Lígia falava muito, né? Tu não vai a uma festa de pijama, né? A não sei que seja uma festa do pijama, mas essa compreensão de que existem os papéis para cada ação, existem formas como tu te relaciona, né? No momento de pensar a vida e a morte, numa a vida, como tu deve viver. E, às vezes, eu vejo, assim, tem filhos que veem os pais já num processo, já demenciando, mas já matam o pai antes dele morrer. E aí já matam isso. Quando tu vê, assim, como lidar com esse processo? Porque a gente, né, não está glamorizando aqui nada nessa situação. O cuidado não é um cuidado fácil. Não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. Pelo contrário. É possível, é necessário, é legalmente organizado, já como tu falou, né, que existe essa responsabilização enquanto filho, mas não é que a gente não chegue ao momento de precisar legalizar, judicializar todos esses processos, né, que a gente vai acontecendo à medida que vai precisando, vendo qual, step by step, né, vai pensando passo a passo como lidar. E é essa condição, né, de entender o todo, e não... Tu é parte de uma família. Fala, Michele. Não, e pensar assim, são tantos medos que a gente tem. Eu tenho os meus próprios medos. Eu hoje me deparo como filha, e eu sou filha do meio, então eu tenho 2 irmãs. Como que a gente vai fazer com os nossos pais?
Como que a gente vai fazer Uhum. com a nossa mãe, né, que hoje mora com as minhas irmãs, meu pai que mora sozinho, e com algumas situações de saúde acontecendo? Como que a gente vai fazer? Quem de Uhum. nós? Sim. Todas nós vamos cuidar? Qual a função de cada uma? Eu tenho as minhas próprias angústias. Então, hoje, quando eu estava escrevendo o texto que eu publiquei para o meu pai, eu publiquei e fiz os prints e já mandei para ele, né? E aí a mensagem dele, eu disse assim, terminei chorando. E ele só respondeu assim, li chorando. Porque a gente tem essa relação de Uhum. reconhecimento, mas ao mesmo tempo, o que é o meu choro também? É perceber que o meu pai também está ficando velho. E que talvez tudo isso Uhum. que eu estude, tudo isso que eu trabalhe, tudo isso que eu ouça, em alguma medida vai passar na minha vida também, né? Uhum. E aí, como fazer? Porque uma coisa a gente está de fora, né? A gente está de fora, a gente é ser profissional, orientar, ser escuta. Uhum. Mas quando a gente está dentro, ganha uma outra dimensão, porque tem a dimensão do afeto, tem a dimensão do medo da perda. Lógico. Então, hoje eu chorei pela manhã, às 6:30 da manhã, inchadíssima de choro, mas eu chorei com medo de perder meus pais, assim, de perder meu pai, porque eu pensei assim, e se meu pai vai embora? E se meu pai Uhum. morre? O que eu faço? Então, eu acho que a Uhum. gente tem aí essa questão, ninguém está preparado para isso. E eu estudo cuidado em fim de vida, eu leio sobre isso, eu me preparo, eu já vi muita gente partir, mas não era meu pai. Lógico. A minha família fala muito que são os troncos, né? E aí, Uhum. cada vez que a gente vai num cemitério, né, em relação ao funeral da família, lá se foi mais um tronco. Daí a gente, daqui a pouco, está se dando conta que eu sou o tronco. É, Daqui a pouco eu vou ser o tronco, porque ainda tenho troncos, mas os troncos estão indo embora. Isso dá um pavor, né? Então, claro assim, que dá. estudo nenhum, eu acho que nos capacita essa compreensão do sentido. Não. E é isso, assim, mas eu acho que basicamente a gente tem que pensar nesse processo todo de compreensão do envelhecimento dos nossos pais, que, em primeiro lugar, eles são humanos. E como humanos, eles podem responder ao que eles quiserem. E aquela questão do envelhecimento, né, de compreender da autonomia. A autonomia é muito difícil. Como É. assim tu vê que uma pessoa talvez não esteja fazendo exatamente como deveria dar conta? Aí E tu isso, não engolir e dizer assim, Gisele, é a autonomia da pessoa. Tu não e isso dá pode. profunda irritação, né? Quando Uhum. o outro, que no caso é o pai ou a mãe, ele nos irrita profundamente quando ele, como assim ele não está entendendo o que eu estou dizendo? Porque são os sentimentos que a gente tem. Então, a gente tem raiva de pai e mãe, tem, a raiva acontece nos momentos de cuidado, acontece. E aí, assim, vai dizer que feio? Não, vamos tentar entender por que está acontecendo. Qual é a sobrecarga? E por isso a importância, a Cleo aqui colocou os grupos de apoio, né, social da Abras, construir pontos para unir Lógico. familiares. A gente está falando da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. É Uhum. uma associação nacional que tem, então, as regionais nos estados e os grupos aí nas cidades, nos municípios. A Gisele é coordenadora daqui de Porto Alegre. Eu estava iniciando um grupo em Canoas quando veio a Covid, né? E aí a gente não pôde começar ainda, mas agora os grupos estão acontecendo de forma online. E os Online. grupos nacionais também estão acontecendo de forma online. Alguns grupos, né, da nacional. Então, mas são espaços importantes de escuta, de orientação, de informação, porque as pessoas estão descobrindo ainda as dificuldades, e as dificuldades elas aparecem no dia a dia. Eu acho que tu falou uma coisa bem importante, de que é não romantizar o cuidado. Não achar que é a coisa mais linda do mundo, Uhum. alguém que larga tudo para cuidar do seu familiar. Não é, não é lindo. Às vezes é necessário, às vezes é obrigação, às Uhum. vezes é o que a vida impôs. Ponto. Não é nem bom nem ruim. É o que tem para ser feito. E aí a Uhum. gente vê o que faz com isso aí, sabe? Uhum. Porque cuidar de um pai e uma mãe com demência não é fácil.
Não é fácil tu ver alguém que te cuidou, te criou, te ensinou, não lembrar quem tu é, não lembrar teu rosto, não lembrar da própria Uhum, existência, uhum, né? Então, isso é um medo que a gente tem, e isso e aí por isso tanto a negação, né, das famílias de modo geral, né, o quanto as pessoas negam isso porque eu não quero ver. E por isso demora para achar tratamento, por isso demora para chegar no médico. Não é porque não tem condições, ou não é porque o sistema público é demorado, é porque demorou para admitir que aquilo podia estar acontecendo na sua família. Então, às vezes, as situações chegam no extremo porque a gente não quer olhar para o que está acontecendo. E a gente uhum. não olha. A gente simplesmente deixa, vai deixando, né? Então, isso é um medo. E eu acho que tem um último medo ainda, que a gente falou do medo da morte, mas o anterior ao medo da morte ainda, né, é o medo de ir para uma instituição de longa permanência. Uhum, É o medo de uhum, buscar um lar. uhum. E A gente aí... ainda está trabalhando muito com essa questão do. Ai, aquele filho desalmado colocou a mãe no asilo, né? Pegou o É, corpo. é, é aquela. Então a gente ainda está com essa visão muito judaico-cristã, né? De Uhum. que culpa, minha máxima culpa, e quando na verdade muitas vezes é um suporte muito importante, porque realmente não ia conseguir dar conta. Chega uma hora que realmente é complicado, e às vezes nem é questão, né? Hoje eu já tenho visto muito isso, né? Por que a gente não hoje consegue compreender levar um filho para uma creche e não consegue compreender que isso é uma institucionalização de alguma maneira, de compreender que a gente precisa profissionalizar o cuidado em algumas situações. Não estou trazendo a questão que o idoso é criança, e sim que o processo capitalista que a gente vive também traz essas questões de que talvez a gente precise dar conta disso. E Mas essa. nessa linha, só desculpa de cortar o raciocínio da Uhum. institucionalização, só para não perder. A gente está institucionalizando os nossos cada vez mais cedo. As crianças estão indo para as instituições cada vez mais cedo. Então, daqui a pouco, mais adiante, não vai ser tão problemático ir para uma instituição, né, morar numa instituição, porque faz parte das instituições todas que a gente transita ao longo da vida. A escolinha, a escola, a faculdade, o trabalho, são instituições. A gente está muito institucionalizado. E aí, ir para uma instituição de longa permanência, ir para um residencial geriátrico, que no Sul a gente fala muito em residencial geriátrico, no resto do país a gente fala ILPI, ou tem até outros nomes, Uhum. mas não é o fim do mundo, pelo contrário, é a continuação de um mundo. Mas aí a atenção é qual residencial eu estou indo. Eu estou indo para aquele Uhum. clandestino ali que abriu as portas, botou menos de gente para dentro, não tem cuidado nenhum, ou eu Uhum. estou vendo um serviço de qualidade. Então tem um outro detalhe, um outro aspecto importante para ser considerado. Lógico, total. Mas a questão da institucionalização, de novo, culpa. Então a gente começa a ver que todos os medos têm muita relação com culpa, Sim, né? Com o que vão dizer. sim. Ou não fui o suficiente, não fiz o suficiente. E é por isso Uhum. que eu sempre acho que todo mundo devia fazer terapia na vida pelo menos uma vez. As situações da família estão mudando, né? E a gente compreender esse processo todo, né, da minha bisavó com 22 filhos, da minha mãe, né, da minha avó com 3, 4 que faleceram também, da minha mãe com 3 e eu com uma, e a minha filha não querendo filho com 4 gatos. Então, assim, né, esse processo de compreensão de que a gente está envelhecendo, sim, e que né, muito provavelmente eu já tenho conversado com a minha filha de que eu vou para um residencial, e não porque é uma questão, ela não vai me cuidar ou não. Não, eu já penso nesse processo de que ela também tem a vida dela e de que a gente vai, né, num processo de compreensão de que eu vou buscar os meus iguais, eu vou tentar encontrar lugares em que eu me sinta bem. A gente mesmo, se a gente pensar assim, quando vai visitar a casa da mãe, depois que a gente volta, tem a sua própria casa, como é complicado a gente voltar, né? A gente volta bem, fica 2, 3 dias, mas daqui a pouco aquela vontade, não é meu quarto, não é minha cama, não é meu, né? Sabe? A gente tem o É. nosso lugar.
Então, essa compreensão também de como é que a gente lida com tudo isso, mas tem que ser conversado. Agora, aquela família que passa, né, que não, eu não vou institucionalizar meu pai e minha mãe, que converse também sobre isso, né? Converse para negociar isso. Bom, se aquele filho não consegue dar conta, vamos conseguir, como tu mesmo trouxe, eu vou dar dinheiro. Vou dar dinheiro para ter o melhor suporte do mundo para essa pessoa. Se eu digo que os meus pais são as melhores pessoas do mundo, aí na hora de eu contratar ou né, ir para uma LPI, eu vou lá naquela que é R$ 2.000, não estou falando de preço, não, né? É só que para um porque bom pode ser menos, né? cuidado, que um bom cuidado, a gente sabe quanto custa um bom cuidado, né? Então, essa situação a gente pensar como a gente lida com tudo isso, né? E quem não sabe nos pergunta depois, tá? Porque a gente tem uma ideia, assim, de como funciona, porque cuidar custa caro. Mas a gente tem uma outra questão, que o povo brasileiro é muito criativo. Então, tem também uma outra associação que se faz aí com uma capacidade de cuidado, com algumas limitações aí. Mas isso é em casos muito excepcionais, muito excepcionais. Senão, a gente tem que entender aí que precisa, sim, um olhar bem atento para que local é esse, porque é uma casa, né? A gente está falando de continuar vivendo, tu só muda o endereço, né? Então, quando tu muda o endereço, tu muda o quarto, tu muda a ambientação, tu muda, mas a vida segue, né? E aí tu tem que estar num lugar em que tu te sinta bem. Então, não necessariamente a casa mais rica, a casa mais cara é a melhor. Ela vai funcionar para um perfil de idoso, né? Para um perfil de pai, para um perfil de mãe. Existem outras casas que funcionam para outro perfil de idoso. Então, cada um tem um jeito. E, Gi, olha só, a gente está aqui com 1h10 falando, o povo está aqui, passou rápido. Gente! 1h10. Fomos dando conta aos pouquinhos daquilo que a gente se propôs a conversar hoje, mas tem uma outra coisa que é essa sistematização, da gente poder sistematicamente estar falando sobre isso, né? Então, nossa proposta aí é todo domingo estar aqui, sentadinha, conversando sobre alguma pauta relacionada a essa questão da noção, né, do sem noção. Hoje foi uma apresentação mais geral e pensando essa questão do cuidado de forma mais ampla, dos medos que a gente tem com relação ao cuidado dos nossos pais, porque hoje é dia dos pais, então a gente tem muito medo aí de perder os nossos pais, para quem ainda tem, quem está cuidando dos pais, todos os medos possíveis, principalmente quando bota alguém para dentro de casa para ser cuidador, e aí a necessidade muitas vezes de colocar câmera de vigilância, coisas nesse sentido, para evitar uma série de complicações, mas também o medo da questão patrimonial, o medo da questão da dependência e o medo da morte. Então, a gente tem uma série de medos aí que a gente foi abrindo e foi falando. A gente abriu a caixa de Pandora, na verdade, né? A gente colocou tudo para fora e agora o que a gente quer mais é que as pessoas digam o que gostariam que a gente conversasse e a gente buscasse também uma condição, né, de compreensão do cuidado. E nós vamos fazer temas, né, cada vez um tema desses, e aí que a gente já orienta para que as pessoas digam suas dúvidas, né, tragam, porque a partir da história de cada um, eu venho trabalhando muito, eu acho que tu também, né, Michele, com a individualização do envelhecimento, de que existe, assim, um envelhecimento comum no brasileiro, mas que também tem muito esse processo da família. Então, se a gente conseguir, né, de alguma maneira, atingir aquela família, aquele momento, né, e dar conta, assim, de que ela consiga fazer aquele, sabe? E se sentir apoiada, eu acho que é essa condição, eu acho que a nossa missão, tanto tua, que é, né, muito mais nesse olhar da LPI, de que a pessoa dê conta, de ver qual é o momento dela, né, de conseguir construir com a família esse momento. E eu penso também, né, muito de como a gente vai fazer o cuidado, de quem indicar, como a gente organiza, de que é patológico, o que não é patológico. Eu acho que essa nossa conversa, a gente pode render bons caldos. Eu espero que, né, dê bons frutos. Olha, já rendeu aqui, o pessoal está nos falando ali, a Kátia Paim entrou, está dizendo assunto muito bom, adorou a ideia. Então, assim, Kátia, te convido, né, assim como a Dilma também está com a gente aqui desde o início,
todo domingo aí, né? Dá uma pausa, faz um chimarrão para quem é do sul, pega uma água de coco para quem é do Nordeste, senta com a gente, liga a live aí, né? E tipo, fica ouvindo. Não precisa parar tudo para ouvir, mas fica ouvindo, porque a gente vai bater um papo realmente sobre isso. E ao longo disso, a gente também vai apresentando o nosso trabalho aí, como, né, de Pais Velhos, Filhos Sem Noção, que é um trabalho mais estruturado, de orientação às famílias, modular, né? Então, a gente tem aí, sim, alguns passos, né? Sim. Não é mentoria, a gente não tem essa característica, né, Gi? A gente não tem essa... Não somos coach. Não somos coach, não temos pretensão de ser, porque a gente a gente é acolhida, né? A gente é acolhimento para esses momentos. E a gente organizou isso, né, de uma forma que a gente pudesse, então, ser escuta para as famílias, né, fazer essa escuta, tanto pela Senescentes quanto pela PMH, né, a PMH aí como espaço para os cuidadores, né, aqui a Senescentes como um espaço para os filhos, né, para as famílias. Então, a gente vai, aos pouquinhos, contando para vocês o que a gente vai fazendo, né, destrinchando mais esse trabalho. Aguarde os próximos capítulos. Aguarde os próximos capítulos, né? E aí, de repente, assim, domingo é certo que a gente está aqui, a gente só vai se organizar para ver se a gente vai durante a semana também, bater um papo durante a semana, de repente no Instagram durante a semana e domingo aqui no Face, para a gente poder, né, atingir todas as mídias e os filhos também conhecerem essas possibilidades. Regina, obrigada por ter estado com a gente. Dona Norma Varane, que bom, obrigada. Beijo, mãe. Beijo, mãe. E eu acho que é isso, né, Gi? A gente acho que não, tenho certeza que a gente deu conta daquilo que a gente se propôs a fazer na tarde de hoje, de falar sobre isso, né? Dos nossos módulos, das séries de lives que vem por aí. A gente não tem aquela pretensão de ser 21 dias de live direta, 200 lives. Não é isso. São temas que a gente precisa pensar, a gente precisa ouvir com calma, porque passa muito por sentimento, por necessidade, por desconfortos que a gente tem eventualmente. Então, a gente vai com calma, porque família é isso. Então, eu convido, né? Eu e Gisele convidamos a todos. Domingo que vem, a gente vai estar aqui neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, com uma live diferente, na verdade, com um tema diferente, e que a gente vai, durante a semana, contar para vocês. E eu acho que é isso, né, Gi? Estou bem feliz, estou bem, né? É um sonho que eu realizo, trazendo a questão das famílias, porque eu sou muito apaixonada por esse processo de envelhecimento e eu vejo o quanto é importante o trabalho familiar. A gente não é sozinho, né? E isso que eu sempre trabalho muito assim, pensando, tem que ter uma técnica exemplar, mas tem que ter muita amorosidade. E eu acho que essa questão da amorosidade está faltando. Então, vamos trabalhar, vamos conversar sobre essa técnica e sobre a questão, né, da amorosidade também. E obrigada aí pela escuta. Que bom, né, ter quem pôde estar hoje para nos ouvir. E domingo no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Estaremos aqui, lindas, formosas, né? Felizes, cheirosas, vocês não sabem, mas a gente está cheirosa, né? Para poder conversar com vocês. Tá bem? Então, Gi, prazer. Até domingo que vem. Tchau, gente. Vamos ficando por aqui. A live fica gravada, então, se vocês quiserem compartilhar com familiares, amigos, socializar a informação, por favor, fiquem muito, muito, muito à vontade. Tá bem? Um beijo. Beijo.